Hoje você vai conhecer a história do Jamie e do Diego. O Jamie é deficiente auditivo desde que nasceu. Já o Diego sofreu um acidente aos 15 anos e perdeu os movimentos das pernas. Duas histórias diferentes, mas com muita coisa em comum. Vidas marcadas por dificuldade de acesso aos direitos mais básicos do ser humano. O conceito de acessibilidade diz que ela é a garantia de que a pessoa com deficiência tenha autonomia e independência. Inclusive, dados do IBGE apontam que no Brasil há pelo menos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Por isso, é tão importante falar sobre acessibilidade. Por conta da surdez, Jamie tem dificuldades de acesso das mais diversas formas. Atividades do dia a dia, como ir ao banco ou fazer um pedido na lanchonete, se tornam um desafio e muitas vezes ele utiliza a escrita para ter acesso à comunicação. Inclusive, nossa entrevista foi gravada com o auxílio de um intérprete em Libras, a língua brasileira de sinais. Eu fui ao banco, né, e eu fui digitando no celular e fui mostrando, né, e assim foi dando a comunicação. Né, mas às vezes para os surdos é muito difícil essa questão do português, né? Então seria muito melhor se tivesse um intérprete, né? Para ter, principalmente se, por exemplo, se eu faço uma negociação no banco, né? Às vezes um simples esforço daquela instituição de disponibilizar um profissional para fazer um curso de Libras básico, por exemplo. Não precisa uma pessoa ser fluente, mas um básico que ele aprende já ajuda muito na comunicação. Com o avançar dos anos, novas tecnologias surgiram para auxiliar a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva, como, por exemplo, aplicativos de celular que fazem a tradução instantânea. Jamie conta, inclusive, que a pandemia causada pelo coronavírus ajudou na autonomia para a comunicação. Isso porque as chamadas de vídeo se popularizaram consideravelmente, o que é de grande valia para melhorar a acessibilidade dos surdos. Pelos meios tecnológicos, nós podemos fazer videochamadas ou outras coisas, né? Sejam uma consulta ou uma coisa, né? Nós temos agora vários aplicativos que facilitam essa comunicação, né? Que colocam os intérpretes, né? Também intérpretes muitas vezes muito bons, fluentes em língua de sinais, né? E se nós queremos, por exemplo, preciso de um documento, uma coisa assim, nós rapidamente já podemos utilizar algum recurso que faz uma videochamada, algo online, né, que nesse sentido facilita muito a nossa vida enquanto surdo, né? E falando em pandemia da Covid e acessibilidade aos surdos, a Prefeitura de Goiânia criou uma forma de ajudar os deficientes auditivos no processo de vacinação contra o coronavírus. Nós mantemos um plantão nos 32 postos de vacinação. Nós temos esse cartaz da campanha com o QR Code e a nossa central de Libras estará sempre pronta para atender e reduzir o problema da pessoa surda no momento da vacinação e que ela possa receber essa dose de esperança, essa dose de otimismo que é a vacina aí de proteção ao contágio do coronavírus. O Jamie aprendeu a lidar com as barreiras da falta de acessibilidade. E hoje é professor e vice-diretor no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas Surdas, o CAS. O órgão é ligado à Prefeitura de Goiânia e é uma referência no ensino aos surdos e em cursos de Libras. Hoje, o Centro de Capacitação conta com cerca de 1.500 alunos. E falando em vencer barreiras, lembra do Diego lá do começo da reportagem? Então, ele é um advogado de renome e inclusive é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás. Diego explica que hoje existem diversas leis que buscam garantir os direitos da pessoa com deficiência no país, como a Lei Brasileira de Inclusão. Mas, segundo o advogado, elas ainda precisam ser colocadas em prática. O arcabouço legislativo é muito farto, não é?
O que ocorre é a necessidade de implementação, de fiscalização do município, do estado, né? E tudo isso depende muitas vezes de vontade política, né? Então, o que eu vejo é a necessidade de termos políticos mais proativos que possam nos auxiliar nisso. A autonomia para ir e vir é um dos maiores desafios quando o assunto é a acessibilidade da pessoa com deficiência física. Por isso, o respeito às legislações que estão em vigor é fundamental na garantia da independência. Calçadas rebaixadas, vagas de estacionamento exclusivas e outros direitos das pessoas com deficiência devem ser respeitados. Uma campanha da Prefeitura de Goiânia está alertando motoristas quanto à necessidade de observar e obedecer às vagas reservadas. Essa vaga não é sua nem por um minuto. As vagas marcadas para pessoas cadeirantes, elas têm que ser respeitadas. Elas são privilegiadas porque a pessoa tem dificuldade de acesso. Então, essa acessibilidade ela é garantida por lei e nós, como pessoas cidadãs, temos que respeitar essa vaga. Essa campanha vai rodar espaços públicos e também privados de Goiânia, no sentido de educar, de conscientizar, de fazer com que as pessoas se coloquem no lugar da outra pessoa. O advogado Diego fala que a Constituição Federal versa sobre direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, como transporte, educação, lazer e outros. Mas, infelizmente, a realidade da pessoa com deficiência é outra e a acessibilidade nem sempre está presente. A vida com qualidade, ela vai depender muito também de recursos financeiros, né? De acesso à informação, de condições para o trabalho. E nem sempre as pessoas têm isso. Há ainda muitas barreiras físicas, barreiras atitudinais, e é importante que a gente possa superá-las.